Yerg foi um jurista alemão cuja sua principal obra é a luta pelo direito. Ele defende a ideia de que o direito é conquistado através de luta e luta com dores, como se fossem as dores de um parto. Um de seus argumentos utilizados na obra é que o destino da maioria dos homens é seguir o caminho do que já foi aberto, usar ferramentas do que já foram desenvolvidas e pensar em termos que já foram pensados. Os crimes cibernéticos são, em geral, fotos íntimas publicadas na rede, invasão de privacidade e invasão às contas bancárias, entre outros. Todos esses crimes fazem com que a sociedade cobre do poder judiciário e do Estado ações e leis que defendam o direito das vítimas. A atriz Carolina Dickmann teve seus dados acessados por hackers, que mandaram um e-mail infectado para ela e assim acessaram o computador pessoal dela. E inclusive fotos íntimas, fotos nuas e fotos com o filho dela. Após 3 dias da divulgação das fotos, a Carolina foi registrar o boletim de ocorrência. Mas como no Brasil não tinha uma lei específica para crimes de informática, os envolvidos foram indiciados por furto, extorsão qualificada e difamação. Antes do caso da atriz, muitas vítimas já eram registradas. No entanto, o caso só ganhou destaque por se tratar de uma figura pública. Em razão de toda essa repercussão, foi sancionada a Lei 12.637, de 2012, que entrou em vigor em 2 de abril de 2013, também conhecida como Lei Carolina Dickmann. Essa lei torna crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados pessoais. Em contrapartida, essa lei não dispõe de meios processuais que possam garantir sua eficácia. Em razão disso, o projeto de lei 21.626 de 2011, conhecido também como o Marco Civil da Internet, é uma espécie de constituição que vai reger o uso da rede no Brasil, definindo direitos e deveres dos usuários e provedores da internet. No dia 25 de março de 2014, após quase 3 anos de tramitação na Câmara, o plenário da Casa aprovou o projeto. Essa lei, então, ela vai preencher as lacunas deixadas pela Lei Carolina Dickmann. Anos após a vigência do Marco Civil, outro caso que ganhou grande repercussão e mídia a respeito foi o do Fábio Assunção. O ator teve a sua imagem e a honra violada, e a privacidade também, por conta de brincadeiras e piadas desrespeitosas a respeito da sua dependência química. Mesmo após todos os danos causados à sua saúde psicológica e devido às brincadeiras e a falta de respeito à privacidade dele e à imagem, fora todo a carreira e a reputação dele, que são muito dependentes da imagem por conta de ser um ator. Então ele acabou perdendo espaço no mercado em que ele atua e fora internações, ele passou por internações nesse período. Mais recentemente ocorreu um episódio em que uma banda criou uma música se referindo a ele como de forma pejorativa, danificando mais ainda a sua imagem, e essa música acabou virando um hit nas rádios, no carnaval. Essa música viralizou na internet e tendo a chance de entrar na justiça para de repente tirar essa música do ar ou reivindicar pelos direitos autorais da música, o Fábio entrou em um acordo com a banda e repassou todos os valores que a banda conseguiu de lucro com a música para clínicas de reabilitação. É importante também salientar que esse caso, o caso da música, apesar de resolvido, a violação à imagem e à honra do Fábio Assunção continua até os dias de hoje, tendo um exemplo, as figurinhas do WhatsApp. Tá. Como no caso do Neymar, que foi acusado de estupro. Isso teve um grande impacto na sociedade, por se tratar de uma pessoa famosa, que tem mais visibilidade. Isso acabou
levando ele a perder parcerias com seus patrocinadores de marcas que ele era patrocinado. Agora tenta imaginar pessoas comuns que não têm tanta mídia, como elas sofrem por essa violência, por esse assédio, e isso acarreta um grande embalo emocional para elas. E muitas vezes elas são coagidas a não denunciar sobre esse abuso e acabam sofrendo ainda mais com esse abalo emocional. As mulheres, elas são as que mais sofrem com isso, tanto com assédio, com as fotos íntimas. Das fotos vazadas, 67% dos casos são mulheres. Fora as ofensas, os assédios e tudo mais, que já registram mais de 50%. Então, é algo gigantesco e que tem que ser feito alguma coisa. As pessoas, elas não só os famosos, muita gente sofre com isso e não ocorre nada. Existem 3 medidas básicas que a pessoa vítima de crime na internet deve tomar para poder recorrer aos seus direitos. Primeiro, deve preservar todas as provas que tiver obtido, salvando e imprimindo imagens, diálogos nas redes sociais, e-mails, para poder usar como prova. É importante que essas provas sejam salvas em mídias que não seja possível adulterar, como CDs e DVDs. Outro fato importante é que, para que sejam usadas em juízo, essas provas precisam conter fé pública, ou seja, você pode registrar em cartório ou então fazer uma ata notarial para que posteriormente sejam usadas no processo. Depois de preservar todas as provas, você pode ir até uma delegacia para fazer então a denúncia e o registro do crime do qual foi vítima. E com isso, com a ajuda da polícia, você pode fazer a solicitação de que todo o conteúdo ofensivo seja retirado da internet. Bom, como foi abordado pelos colegas, o livro A Luta pelo Direito, escrito por Ehring, aplica-se muito hoje em dia, através dos crimes cibernéticos. Por exemplo, sempre que houver o dano a alguém, tem a luta onde busca-se o direito para que seja reparado esse dano. Por exemplo, o Marco Civil é o primeiro deles, onde alguém foi lesado e através daí o governo buscou criar uma legislação para que houvesse um respaldo, algo onde se buscar os seus direitos, para que fosse reparado tudo aquilo que lhe foi danoso. Bom, existem muitos tipos de danos. Os principais deles, através de crimes cibernéticos, são danos à imagem, danos à honra e danos patrimoniais que ocorrem por algum vazamento de imagens, de vídeos, de áudios, de falas, onde expõe a pessoa a algo que ela não gostaria e que lhe traz algum prejuízo. Bom, o grande problema é que pessoas conhecidas têm uma resposta mais rápida, enquanto pessoas que são desconhecidas, elas têm que buscar um caminho mais longo, onde tem muito mais obstáculos a ser percorridos. Por exemplo, o caso do Neymar viralizou em 2 dias, 3 dias e foi resolvido logo na sequência, enquanto casos que são de pessoas desconhecidas ficam anos na justiça até que saia do ar o que foi colocado e que haja uma reparação através de, por exemplo, uma indenização. O principal ponto é que isso é muito comum hoje em dia, tendo em vista que através das redes sociais as pessoas conversam e ali acabam se expondo de uma maneira que não esperam que a outra pessoa na qual confiam um dia venham a lhe faltar com essa confiança e vazar o que foi publicado. Portanto, como podemos ver, essa luta pelo direito que Ehring cita é uma luta diária que não pode acabar, tendo em vista que ainda há muito preconceito e muita desigualdade na sociedade. E os direitos só são adquiridos através de luta e através de uma batalha que não pode se encerrar hoje. Começou? Quando começa eu tenho que dar uma risada.